1 Coríntios capítulo 5. Combate à imoralidade na igreja. De toda parte se ouvem comentários de que a impureza entre vós é uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Nota de rodapé 1. A expressão grega porneia, aqui traduzida por imoralidade, significa todo tipo de impureza moral e indecência. O incesto era expressamente contra a lei judaica. Levíticos capítulo 18, versículo 7, versículo 8. Amós capítulo 2, versículo 7. E abominável entre os romanos. O antigo orador Cícero declarou que tal ato era desconhecido na sociedade romana de sua época. O texto de Paulo faz supor que a mulher não se tratava da mãe biológica do homem em questão. Ainda assim, uma atitude repugnante mesmo para aqueles que não criam em Deus, os pagãos. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude, expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Nota de rodapé 2. Paulo já havia advertido a igreja de Corinto, versículo 9, que os crentes devem buscar e andar em santidade, pois esse é o caráter dos cristãos e seu testemunho ao mundo. Entretanto, neste caso, como não houve qualquer manifestação de arrependimento e, além disso, muitos ainda se portavam com arrogância, afrontando a palavra, Paulo manda, em nome de Jesus Cristo, que seja executada a sentença pública perante toda a igreja de excomunhão daquele cristão faltoso, renitente e presunçoso. Um ato formal e solene deveria marcar a exclusão do impenitente, excomungar da igreja. João 9, 22. Da comunhão e do convívio fraterno dos crentes, nossa família em Cristo. E declarar sua devolução ao reino das trevas, sistema mundial, onde Satanás reina com toda sorte de crueldades e depravações. Essa sentença vigorava até que o cristão rebelde se arrependesse dos seus maus atos e pecados contra o Senhor e sua igreja e rogasse por sua reintegração à comunhão dos santos. Entretanto, algumas vezes era necessário que tais pessoas sofressem aflições espirituais, psicológicas e físicas até que compreendesse o valor e a bênção de viver guardados e dirigidos pelo Espírito Santo. Mesmo pessoas que jamais se arrependeram claramente, nem voltam ao bom senso espiritual, poderão ser salvas no último dia, por haverem um dia aceito ao Senhor e se tornado cristãs. Portanto, esse julgamento final não pertence à igreja. Efésios 2, 12, Colossenses 1, 13, 1 João 5, 19. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento. Assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nota de rodapé 3.
Paulo repete uma metáfora muito usada por Jesus para evidenciar que os cristãos são posicionalmente santos, santificados por Cristo e, portanto, os devem ser também no procedimento diário, puros, como a massa dos pães sem fermento, levedura, oferecidos como alimento durante a festa da Páscoa. Êxodo 12, versículo 15. Nas Escrituras em geral, o fermento simboliza o mal, ou o pecado, Marcos 8,15, que penetra na alma humana, azeda e se desenvolve e cresce, contaminando todo o corpo. A igreja deve estar atenta e, com amor e firmeza, livrar-se do fermento do pecado, pois é nova massa, composta de novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Em sua morte expiatória na cruz do Calvário, cumpriu completamente e de uma vez por todas as demandas da lei quanto à instituição do sacrifício judaico do Cordeiro Pascal. Isaías 53:7, João 1:29. O Cristo, o Cordeiro de Deus, foi crucificado no exato dia da Páscoa, celebração anual que começava no entardecer do dia anterior, quando se realizava a cerimônia familiar e comunitária da refeição da Páscoa. Êxodo 12, versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, o ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Todavia não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio. Expulsai, portanto, do vosso meio este que vive na prática da indecência. Nota de rodapé 4. É função da igreja orar, orientar e buscar a reconciliação do pecador com Deus. A disciplina na igreja não deve ser uma atitude intempestiva ou despótica, mas um processo amoroso e justo, com vistas a recuperar o faltoso à plena comunhão com Cristo e com os santos crentes da igreja. O primeiro passo desse processo, quase sempre, é o mais negligenciado, o que traz graves consequências, e consiste na busca de um diálogo particular e conciliador entre as pessoas que se sentem ofendidas e o suposto ofensor. Mateus 18, do versículo 15 ao 18. Todavia, não cabe à igreja julgar o mundo e os incrédulos, pois esse papel é da responsabilidade das autoridades governamentais constituídas em suas várias instâncias, Romanos 13, do versículo 1 ao 5, cujo julgamento final e eterno será decidido por Deus. Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15.